Eu sou a professora Elaine. E eu sou a professora Miriam. Juntas, nós daremos a aula de língua portuguesa. Mas antes de começarmos a nossa aula, nós queremos saber algo de vocês. Aí em casa, vocês estão se cuidando? Vocês estão lavando bem as mãos, usando máscara, passando álcool gel? Tudo isso é muito importante, né, professora Muito Elaine? importante, professora Miriam, mas tem algo importante também. É importante que os nossos estudantes assistam e registrem as nossas aulas, porque assim que nós retornarmos, as professoras irão retomar todos os conteúdos e atividades trabalhadas. Muito bem. Então, para começarmos, como vocês já estão acostumados, é necessário organização. Precisamos organizar os nossos materiais. Eu vou passar a lista de todos os materiais que vocês precisam ter aí bem pertinho de vocês, para que a nossa aula seja um sucesso. Vamos lá? Precisam daquele caderno que vocês já estão utilizando para o registro das nossas aulas, ou a folha que vocês estão utilizando. Lápis preto, borracha, apontador e o alfabeto móvel. Lembra que vocês fizeram na primeira aula um alfabeto móvel? Nós vamos utilizá-lo nessa aula. Então, agora, professora Elaine, nós vamos dar um tempo para que vocês organizem todo esse material e logo, logo nós voltamos. E então, conseguiram organizar todo o material que nós vamos utilizar para a nossa aula? Eu tenho certeza que sim. Pegaram também o alfabeto móvel? Nós vamos fazer algumas palavras e é bem importante que ele esteja aí bem pertinho de vocês. Agora, nós vamos falar sobre a rotina. O que nós vamos fazer neste dia, do começo ao fim da nossa aula. No primeiro momento, com a professora Elaine, nós vamos recordar algumas aulas que vocês já tiveram de língua portuguesa. Nós vamos ter uma adivinha,
que é algo que eu adoro e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Nós vamos fazer a leitura e a interpretação de um livro. Fazer alguns registros no caderno que vocês já deixaram separado. No final, quando estiver quase chegando o finalzinho, nós vamos fazer um jogo e vamos ter um desafio final. Vamos recordar, professora? Vamos recordar. Vamos recordar, então, um pouquinho das nossas aulas anteriores? Nas nossas aulas anteriores, nós escutamos alguns contos clássicos. Voltei na história, professora Miriam. Foram lindos, lindos, lindos. E eu tenho certeza que vocês também adoraram. Foi contada a história de Branca de Neve e os Sete Anões, dos irmãos Grimm. Bela Adormecida, e também tivemos uma Bela Adormecida de uma forma diferente contada, a Bela Adormecida no Bosque, de Charles Perrault. Vimos também o conto clássico de Rapunzel. Entramos no mundo mágico das bruxas más. Vimos o quanto elas também são importantes e são belas, algumas, né? Tivemos também as expressões faciais, as características de todos estes personagens, dos príncipes, das princesas, dos caçadores, das rainhas má e até mesmo dos animais que ficavam com elas. É muito importante saber as características para entender um conto clássico. Exatamente. Nós vimos um jogo das expressões faciais, o quanto é importante, o quanto a nossa expressão fala sem nós não falarmos absolutamente nada. A nossa face fala. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos tristes, bravos, ansiosos, preocupados. E também aprendemos a fazer a escrita de algumas palavras. Recordaram? Tenho certeza que estava tudo aí muito fresquinho na cabeça de vocês. Não tem como esquecer esses contos, não é, professora Miriam? Sim. E agora nós vamos falar sobre a aula Adequação Metodológica da professora Cristiane Lopucci. Lembrando que a adequação metodológica é baseada nas aulas da semana. Algumas coisas, algumas imagens e algumas coisas que nós iremos trabalhar agora, vocês já provavelmente já tenham visto em aulas anteriores. A professora Cristiane, professora Miriam, deixou para nós alguns objetos para que a gente possa fazer uma adivinha. E é esta adivinha que vai falar para a gente qual é o tema principal da nossa aula de hoje. Que legal! Eu adoro adivinha e eu acho que vocês também gostam. Mas agora nós precisamos então organizar esse espaço para retornarmos com as adivinhas para vocês. Combinado? Daqui a pouquinho a gente se fala. Tudo pronto, professora Elaine? Nós estamos agora naquele momento tão esperado da nossa aula, que é o momento da adivinha. Mas nós temos aqui um ponto de interrogação. Isso significa que a gente vai ter que descobrir o que tem aqui. Professora Elaine, colocando a mão assim, eu percebo que são 3 objetos, certo? Mas, com esse pano em cima, tá muito difícil. Você vai dar alguma dica para que a gente consiga adivinhar?
Eu vou dar essa dica sim. A professora Cristiane deixou para nós esses objetos para a gente ter o tema da nossa aula. E eu vou começar com a primeira dica, professora Mira. Primeira dica, então, Lá vai. deste objeto. Prestem atenção. É um objeto que serve para se comunicar entre duas pessoas. Ou mais. Um objeto que serve para se comunicar com as pessoas. E agora está sendo bastante utilizado. Aliás, sempre. Mas agora, muito mais. Só essa dica? Para eu conseguir adivinhar isso aqui? Vocês já conseguiram? Tá difícil? E ele faz... Qual o barulho que ele faz? Eu sei. Vocês já sabem? Eu duvido. É um telefone. É um telefone! Posso ver? Só que este telefone... É um telefone. Será que esse é o telefone que vocês têm aí na casa de vocês? Eu acho que não. Esse telefone eu via muito lá na casa da minha avó. E era uma época onde as pessoas não tinham o celular. Não. Era esse o telefone. E ele ficava preso em uma tomada. Então, era um telefone fixo. Exatamente. Que ficava na casa das pessoas. E realmente muito barulhento. Verdade. Então, o primeiro a gente já adivinhou. Nós somos muito espertos. Telefone. Agora, esse aqui, olha. Esse aqui é bem grandão. Esse é grande. Também precisamos de dicas. Precisamos. É um objeto que transmite som, música e entrevistas. Este aqui é antigo, mas nós temos outros modelos nos dias de hoje. Transmite som, música e entrevistas. Modelo antigo, mas hoje tem outros modelos. Mas vocês com aí, os mesmos objetivos. Vocês já descobriram? Eu acho que eu já sei o que é, professora. Diga lá. Eu acho que é um rádio. Acho que as minhas dicas estão muito fáceis. É um rádio. Exatamente, é um rádio. Vamos ver como que é esse rádio, se é igual o que tem aí na casa de vocês. Nossa! Que rádio diferente, professora! Eu avisei que era um rádio, um objeto antigo, mas hoje tem outros muito mais modernos, mas com a mesma finalidade. Som, música e entrevista. Às vezes eu venho escutando o som, o rádio no meu carro. E você? Eu escuto também, mas Eu o que também. eu escuto no meu carro é bem diferente. É bem diferente. Tem mais um. Tem. Mas esse vai ser difícil. Quer a primeira dica? Preciso de dicas. Sem dicas eu acho que eu não consigo. Esse objeto veio não. O computador substituiu esse objeto. Mas ele foi muito importante para os registros de livros e até mesmo de cartas. Eu acredito que algumas pessoas ainda utilizem, mas ele foi substituído pelo computador. Adivinha?
Você aí de casa consegue adivinhar qual é esse objeto? É duro. Quebra, professora? Ah, não quebra. É pesado. Substituiu o computador? Não. O computador substituiu este objeto. Então esse objeto aqui veio antes do computador. Exatamente. Posso abrir? Eu vou deixar, porque esse é difícil. Esse é o mais difícil. Eu avisei. Você sabe? Isso. É uma máquina de datilografia. Nossa! Você tá vendo que tá saindo as letras? Todas as letras do nosso alfabeto e números estão nessa máquina. Então era assim que escreviam os livros? Sim, e as cartas também. Mas eu ainda acho que esta máquina ainda é utilizada para algumas pessoas. Mas foi substituído pelo computador, professora Miriam. Eu tenho uma pergunta para você, professora Elaine. Manda lá. E o que esses objetos, o que o telefone, o rádio e essa máquina de datilografia, o que isso tem em comum? Todos esses objetos têm em comum. Eles são meios de comunicação. Mas vocês sabem que na nossa sala, não está aqui, mas na nossa sala, nós também temos um meio de comunicação bastante importante, que é a televisão. Este meio de comunicação está nos proporcionando esses videoaulas, esse vínculo na nossa aprendizagem. Importantíssimo. Sabia, professora Miriam? Então, todos esses objetos têm a mesma finalidade, meio de comunicação. E é esse o tema da nossa aula de hoje. Que legal! A professora Cristiane Lopucci, ela leu um livro que falava sobre como que era a vida das pessoas quando ainda não existiam. O nome desse livro é Como Fazíamos Sem. E ela fala sobre como era a vida das pessoas quando ainda não existiam alguns recursos. Por exemplo, nesse livro, ela fala de como as pessoas faziam sem papel higiênico, como faziam sem escova de dentes, como faziam sem televisão. Mas sabe, professora Miriam, ela apresentou esse livro pra gente, mas eu não tenho o livro aqui comigo. Mas qual o capítulo do livro? Qual é o texto do livro que ela utilizou para falar sobre tudo isso? Como vivíamos sem a internet? Vocês conseguem imaginar como era a vida das pessoas sem a internet? Eu não consigo imaginar, principalmente nos dias de hoje. Você já imaginou a gente sem internet agora? Eu não tenho esse livro aqui, professora Miriam. Eu também não tenho esse livro. E agora? Você sabe quem tem? A professora Simone tem esse livro. Eu tenho o telefone dela. Vou dar uma ligadinha. Então aproveita e vê de que jeito que ela consegue mandar esse livro para que a gente possa continuar a nossa aula. Tá certo. Vou dar uma ligadinha para a professora Simone. Tomara que ela nos atenda. Alô, professora Simone? É a professora Elaine, tudo bom? Professora Simone, precisamos de um grande favor seu. Nós estamos aqui trabalhando com os meios de comunicação. E a professora Cristiane Lopucci apresentou um livro chamado Como Fazíamos Sem. Só que nesse momento nós não estamos com esse livro. E nós lembramos que você tem esse livro. Seria possível você
fazer a leitura desse texto para nós? Ai, professora Simone, você não sabe o quanto está nos ajudando. Você vai encaminhar então? Por e-mail? Ah, tá certo. Muito obrigada, professora Simone. Obrigada pela ajuda. Um abraço. Até mais. Deu certo? Professora Miriam, deu certo. Como que ela vai fazer? A professora Simone vai encaminhar para nós a leitura do texto deste livro num vídeo por e-mail. Por e-mail? Por e-mail. Então agora eu vou buscar o meu computador, porque nós vamos receber esse e-mail com certeza bem rapidinho. Ai, que bom. Professora Elaine, ainda bem que eu trouxe o meu computador. Então, vamos ver se já recebi esse e-mail. Ai, eu tenho certeza. A professora Simone, ela falou que ia encaminhar agora esse vídeo. Recebi. Ah, Tá aqui. Vamos ver? ai, que bom. Oi, Miriam. Oi, Elaine, tudo bem? Fiquei sabendo que vocês estão fazendo a adequação da aula da professora Cristiane Lopucci, de língua portuguesa, e que vocês vão trabalhar o livro Como Fazíamos Sem. Mas vocês estavam sem o texto, né, que vocês vão trabalhar, e eu vou ajudar fazendo a leitura para vocês, tá bom? Porque eu tenho o texto. Vamos lá? Como fazíamos sem a internet? Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único meio capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas as coisas grandiosas. Fatos corriqueiros como o dia a dia de um garoto ou de uma garota não pareciam ter importância. Um outro problema é que os livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. Isso para não falar do registro da rotina de pessoas completamente diferentes uma das outras, via Twitter, Facebook, Orkut e outras mídias sociais. No futuro, os historiadores vão ter bem menos trabalho para recontar a história do dia a dia de homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por temas. Quando alguém importante morria, os repórteres do jornal vinham pedir aos arquivistas todas as pastas com as informações sobre aquela pessoa. Hoje, usamos o Google. Essa mesma pesquisa leva 3 segundos. Mas talvez a mudança mais importante na internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar o que você ganhou de aniversário para seu melhor amigo que está viajando e saber que ele só vai ficar a par do acontecimento daqui a 2 semanas. Isso era bastante comum até 1997, quando a autora desse livro foi passar um ano na Inglaterra. E o pior de tudo, nas malas que trouxe de volta estavam lá as 567 cartas que recebeu durante um ano. Hoje, o máximo que você teria de fazer era criar um endereço de e-mail com maior capacidade de armazenamento e de graça. Nossa, né? Como que a gente fazia sem internet? Hoje a gente nem pensa, né, em não ter. Bem, eu espero ter ajudado vocês fazendo a leitura do texto. Bom trabalho e um beijão. Então, agradecendo a professora Simone pela leitura do texto do livro
como fazíamos sem a internet. Ainda bem que a professora Simone leu para nós esse texto. E ainda bem que nós tínhamos a internet para receber esse texto. Falou tudo. Este livro, Como Fazíamos Sem, é de Bárbara Soaleiro. Bárbara Soaleiro nasceu em Belo Horizonte em 1980. Bárbara é jornalista. Ela tem muitas publicações em revistas. Em 2004, Bárbara apresentou uma entrevista de como vivíamos sem para uma revista chamada Aventura. E foi esta reportagem que deu origem a este livro, Como Fazíamos Sem. Após o lançamento do livro, Bárbara recebeu uma indicação para o Prêmio Jabuti. Já o ilustrador Roberto Negreiros também é formado em jornalismo, artes plásticas, produção visual, gráfico. Foi cartunista em jornal. Também tem muitas publicações em várias revistas. Em 2006, Roberto Negreiros foi premiado no ESSO Jornalismo. Significa que seu trabalho é maravilhoso e é reconhecido no mundo todo. Agora, professora Miriam, precisamos entender, compreender um pouquinho mais sobre esse texto, Como Vivíamos Sem Internet. E é isso que nós vamos fazer agora. No primeiro parágrafo, a autora fala muito sobre a questão dos livros. Que os livros, antes de ter a internet, eles eram a única forma de registro do que se acontecia. Só que nos livros eram registradas apenas as informações mais importantes. Então, aquelas informações, professora Elaine, do dia a dia das pessoas, isso acaba ficando sem nenhum registro. Somente os fatos importantes é que ficavam registrados nos livros. Entendi. Então, quer dizer que as histórias ficavam, vamos dizer, meio mal contadas. Exatamente. Não tinha um registro total de toda a história. Exatamente. Mas você sabe que nos dias de hoje, professora Miriam, com as mídias sociais, isso mudou um bocado. Hoje, com um clicar, você consegue aprender e ler diversas histórias e de diversas pessoas também. E isso foi mudando, ainda bem, com essas mídias sociais. Mas, professora Elaine, o que é isso? O que é mídia social? Mídia social são os blogs, Facebook, Twitter, YouTube. Todos esses recursos que a internet nos possibilita. Isso tudo a gente consegue num clicar. Vocês utilizam as mídias sociais? Você utiliza, professora Elaine? Eu utilizo, mas com responsabilidade. Eu também utilizo e realmente as informações são muito mais completas nas mídias sociais. Sim. Por isso, a gente tem que ter atenção ao que vem de informações, o que é verdade e o que é fake news. Vocês já ouviram isso, né? Muito importante isso. A internet, ela surgiu para revolucionar a forma como as pessoas se comunicam. Então, a partir do surgimento da internet, lá por volta de 1950, professora? Não, 1995, 1997. Quando a maioria das pessoas começaram a utilizar a internet, a forma de se comunicar se tornou muito mais rápida. Ainda bem, porque você já imaginou, professora Miriam, eu queria contar para você, por exemplo,
que meu irmão vai casar? E daqui 2 semanas ou mais você ficar sabendo? Quando chegasse essa informação, eu já teria outras 1000 para te contar. Olha, eu podia até perder o casamento, né? Porque, às Poderia. vezes, as pessoas utilizavam antes o recurso de cartas. Elas escreviam cartas, enviavam cartas, e até essas cartas chegarem ao destino, as informações às vezes já haviam mudado. E com a internet e também com o uso do e-mail, com um clique, a informação ela chega em segundos. Não foi isso que aconteceu com o texto que a professora Simone mandou? É verdade, foi tão rápido. E o e-mail é uma forma de encaminhar um documento, uma conversa de forma segura e muito rápido, não é verdade? Eu lembro, até a professora mesmo narrou que a autora do livro, quando voltou de viagem, ela trouxe tanta carta. Se ela tivesse um e-mail e tivesse como armazenar toda aquela quantidade de informação, ela não precisaria ter trazido tanta carta na bagagem, não é verdade? Exatamente. O como a comunicação faz parte da nossa vida. A comunicação foi uma revolução para os dias de hoje. Então, entendendo esse texto, os livros, as mídias sociais, a internet e o uso dos e-mails revolucionaram e agilizaram a forma como as pessoas se comunicam. E tudo isso nos leva àquela palavrinha que é a comunicação. Mas, neste momento, para registrar no nosso caderno, nós vamos escolher uma palavra. Uma palavra. Desses recursos de comunicação que vocês acabaram de ver. Eu acho que poderíamos escolher, professora Miriam, nada mais justo do que o tema da nossa aula. Como vivíamos sem internet? O que você acha de usar a palavra internet, professora Miriam? Internet. Muito bem. Então, agora nós vamos separar as letras que nós precisamos para escrever a palavra internet. Letra I. Letra E. Professora Elaine mostrou a letrinha professora N. Miriam, é verdade. A letra N primeiro. Separem aí para que vocês possam escrever essa palavra também. Verdade. E com muita atenção. Próxima letra. Letra E. Agora sim a letra E. Próxima letra. Letra T. Próxima letra. Letra R. R. Agora é a letra E, que a professora Elaine já queria que vocês tivessem pego, mas não era ainda. Verdade. É porque tem que ter muita atenção, professora Miriam. Exatamente. Muita atenção na hora de procurar essas letras no alfabeto móvel. Letra N. E agora a última letra, a letra T. Nós escrevemos internet, professora? Não. Não. Tá tudo bagunçado. Tá tudo misturado. Eu fiz de propósito. Deixei as letras todas embaralhadas. E agora, juntos, nós vamos organizar as letras para escrever internet. Vamos lá? A primeira letra da palavra internet que vocês vão pegar é a letra I. Essa palavra é meio difícil.
Mas, com a ajuda, vamos dar conta. A segunda letra da palavra internet é a letra N. Até aí, tá indo certo. A terceira letra da palavra internet é a letra P. Conseguiram? A quarta letra da palavra internet é a letra E. Eu adoro a letra E. A quinta letra é a letra R. A sexta letra é a letra... Vocês sabem? Vocês sabem? N. É a letra N, muito bem. A próxima letra é a letra E. E a última letra da palavra internet é a letra T. Internet. Ficou assim? As letras do alfabeto móvel que vocês organizaram? Internet? Agora, nós vamos organizar essa palavra em sílabas. Vamos lá? A primeira sílaba da palavra internet é IN. A segunda sílaba da palavra internet é ter. Opa! In, ter. E a última sílaba, net. Internet. As sílabas, professora Miriam, é quantas vezes a gente abre a boca? Exatamente. Então significa que esta palavra tem internet. 3 sílabas, professora Miriam? 3 sílabas. Agora, nós vamos contar juntos quantas letras e quantas sílabas tem a palavra internet. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E agora, as sílabas. 1, 2, 3. Esta palavra tem 3 sílabas. Vocês conseguiram organizar no caderno de vocês? Então, agora, nós vamos dar um tempo para vocês organizarem esta atividade no caderno de vocês. Peguem o caderno E façam o registro. Na primeira linha, vocês vão colocar a data, o dia de hoje. Pula uma linha, vocês vão escrever a palavra aula e vão colocar a letra LP de língua portuguesa. E vão registrar assim como está. Daqui a pouquinho a gente volta.
registro no caderno? Fizeram com bastante capricho? Tenho certeza que conseguiram fazer com muito capricho. Eu também, não tenho dúvida. Agora chegou a hora do jogo. E nesse jogo nós vamos saber se vocês prestaram muita atenção na aula. Vamos lá. Livro, internet, mídias sociais, e-mail. Nós temos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, certo? No primeiro parágrafo, o texto falava sobre qual desses temas? Vocês lembram? Eu me lembro. Será que vocês lembram? Livros? Livros, professora Miriam. O primeiro parágrafo falava sobre os livros. Muito bem. No primeiro parágrafo falava sobre os livros como meio de comunicação. E o segundo parágrafo falava sobre o que como meio de comunicação? Você lembra, professora Eu Elaine? lembro, foi onde a gente falou sobre os blogs, Facebook, YouTube. Mídias Exatamente. sociais. As mídias sociais que agilizaram muito a comunicação. Não clicar. Mas vocês prestaram muita atenção. E no terceiro parágrafo, falava sobre o quê? O que revolucionou. O que revolucionou a comunicação. Vocês lembram? Internet, professora Miriam. A Foi internet. Muito bem. Eu prestei atenção e eu tenho certeza que vocês também prestaram atenção. Não erramos nenhuma até agora. E o último parágrafo fala sobre algo que agilizou o envio das mensagens entre as pessoas, que não eram mais as cartas. Você lembra, professora? Claro, foi por onde a professora Simone mandou para nós o vídeo. O e-mail. Tenho certeza que vocês lembraram de tudo isso que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vamos conferir? No primeiro parágrafo, os livros, as mídias sociais, no segundo, a internet, no terceiro e no quarto parágrafo, o e-mail. Nós temos um desafio, não temos, professora Elaine? Sim. Vocês aí de casa vão pesquisar na internet uma notícia atual. Vocês vão fazer o registro em seu caderno e vão contar essa notícia para alguém da sua família. E esse desafio é para vocês terminarem em casa. E lembre-se, sempre com a orientação de um adulto. A nossa rotina. Nós recordamos algumas aulas anteriores, desvendamos uma adivinha, fizemos a leitura e a interpretação do livro, Como fazíamos sempre. fizemos registros e atividades no nosso caderno, o nosso jogo e o desafio final da pesquisa da notícia. Muito bom, professora Mira. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fazemos um agradecimento especial à professora Simone e a toda a equipe e aos intérpretes. Um abraço à distância e até a próxima aula. Até breve! Até breve!